Paz do Senhor. Boa tarde, Brasil, boa tarde, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho daquilo que nós temos visto Deus trabalhar, e nós estamos vendo que Deus está fazendo algo grandioso no nosso meio. Sabemos que o inferno está em alvoroço, mas não estamos preocupados com o inferno. Nós viemos aqui para agradecer a Deus, falar um pouco daquilo que Deus tem nos dado e mostrado. Essa semana se passou com grandes acontecimentos, e eu vim aqui falar um pouco desses acontecimentos dessa semana em especial. Vamos agradecer primeiro a Deus em oração, antes de nós falarmos do que Deus colocou no nosso coração e o que nós temos visto essa semana aí pelo Brasil e pelo mundo, e agradecer a Deus por mais uma semana de nós estarmos aqui convictos e conscientes de que Deus tem operado grandes coisas no passado, está fazendo hoje, e certamente a Bíblia está se cumprindo, e muitas mais coisas irão acontecer. E eu vim para dar uma advertência para que haja um preparo físico, mental e espiritual, porque vai acontecer coisas terríveis no âmbito espiritual, no âmbito visual também. E sabemos que o inferno está em crise, o inferno está em alvoroço, e nós temos visto essa semana a Bíblia ser relatada em alguns acontecimentos importantes no Brasil, na política, e nós sabemos que Deus tem coisas a fazer, e esse ano não vai passar em branco não, e muitos vão ver e saber o porquê de estar na presença de Deus, o porquê que eu cheguei até aqui esse dia de hoje. Vamos orar pelo excelentíssimo juiz Sérgio Moro primeiro, a doutora Janaína, a rainha Elizabeth, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Israel é o nosso alvo também, é o nosso objetivo, porque Israel é bíblico e é a nossa cidade, onde nós vamos nos unirmos ali na batalha do Armagedon. Biblicamente, todos nós iremos nos unir em Israel para o grande dia da batalha, porque os céus vai se enrolar como livro, os anjos vão aparecer, e o dia da grande batalha vai ressurgir. E a Bíblia está acontecendo com uma velocidade muito intensa, e eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas. E eu vou ler 3 capítulos hoje da Bíblia, para relatar um pouco daquilo que nós aprendemos, e nós estamos vendo, e que estão se cumprindo nesse momento. Vamos orar primeiro, em agradecimento a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, te exalto, te engrandeço, te glorifico, te rendemos graças pela sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Deus, estamos aqui para entregar ao Senhor essa semana de jejum que nós fizemos, segunda, quarta e sexta, em prol da vida do Marcelo Rezende, daquelas irmãs, aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas meninas, os meninos, aqueles bebês que estão no nosso Facebook, e nós estamos intercedendo por aquelas vidas e fazendo um sacrifício. E o Senhor mostre que o Senhor é Deus, que Jesus morreu para a remissão dos nossos pecados, que nós possamos ver através desse sacrifício a redenção desse povo, testemunhar com suas fés que o Senhor é Deus, e concedeu um milagre para eles e para elas. Nós somos gratos ao Senhor e apresentamos a vida do excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a doutora Janaína, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a rainha Elizabeth, por Israel, por tudo que o Senhor está fazendo, o Ministério Público, a Polícia Federal. E eu sei que o Senhor está movimentando, está revirando hoje o Brasil, e grandes coisas irão acontecer. Prepara o coração daqueles que são soldados valorosos, porque eu sei que o Senhor vai reservar soldados para a batalha. Em breve essa batalha vai ser campal, e nós temos que lutar pelos nossos direitos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor operou no passado e está fazendo hoje. Nos prepara, porque eu sei que amanhã reserva coisas grandiosas ao nosso favor. Nós estamos gratos por tudo, em nome de Jesus. Abençoa a rainha Elizabeth, abençoa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abençoa o excelentíssimo juiz, a doutora Janaína, o Ministério Público, a Polícia Federal, que haja um ajuntamento, que nós possamos ver o bem prevalecer, e chega de mortandade, e chega de maldade, e chega de ruindade, e chega de desigualdade no Brasil, que nós possamos unirmos forças e ver o país crescer, como dizia o doutor saudoso Enéas, que nós podemos ver o Brasil ser constituído por leis que trabalhem em favor de todos, não para benefício de uma meia dúzia sanguinária e comunista, mas que todos nós possamos vermos o crescimento de igualitário para todos, de igualdade para todos, que todos possamos sermos felizes, assim como nós vemos essas famílias aqui nos Estados Unidos, nós possamos ver todos viver com igualdade e cercado pelas leis de Deus e as leis que protegem os direitos do cidadão. Essa é a nossa oração e te agradecemos
em nome de Jesus. Queria apresentar ao Valdomiro Santiago e ao Bispo Macedo. Eu vou fazer na próxima segunda-feira, eu termino minha campanha no sábado, dia 17, próximo sábado, e então na segunda-feira eu vou fazer um jejum exclusivo para o Valdomiro e para o Bispo Macedo, porque pelo Bispo Macedo, em 2014, ter tirado 10 milhões emprestado para o governo antigo, o outro governo, e para esse governo atual, que estavam juntos, e tirou 10 milhões do dinheiro que era destinado dos sofredores do povo para emprestar para a política, e nós vemos que todo esse amparato, toda essa lavagem que está hoje podre saindo de dentro dos subterrâneos e que está cobrindo o Brasil e o mundo hoje, o Brasil vai ser modelo para o mundo com relação de direitos humanos e direitos de leis de Deus e direito da cidadania também. E para o Valdomiro, que eu estou fazendo um jejum para o Marcelo Rezende, e está se gabando nas redes sociais e dizendo que foi que colocou o câncer no Marcelo Rezende, e o irmão, como tendo assim uma chamada de Deus e está no ministério por tanto tempo, e por conhecer a palavra de Deus, deveria sentir vergonha de estar falando essas coisas, porque o Marcelo Rezende é apenas um jornalista mandado do Bispo Macedo. Se a briga do Valdomiro com o Macedo é entre os dois, o Marcelo Rezende é repórter, então ele tem que colocar no algo que manda eles colocar. Então, quando mandaram o Marcelo Rezende falar sobre a fazenda do Valdomiro, entulhada de bois, e eles pegando mais dinheiro do povo para poder entulhar de bois as fazendas, enquanto que milhões de pessoas que vão para a igreja lá, pobres, miseráveis, cegos e nus, ele vai arrancando os centavos para encher as fazendas de boi. E eu me pergunto, depois que ele Valdomiro e os outros morrerem, e para quem vai ficar isso aí? Vai ficar para terceiros, e para quartos e para quintos. Então eu vou fazer um jejum específico na próxima segunda para vocês dois, para que antes que esse ano se encerre, vocês vão saber quem é Deus e que vocês estão fazendo o que desagrada a Deus, não o que agrada a Deus, porque orar para colocar, fazer com que mesmo que ele não fosse cristão, mas que ele pegasse aquele câncer e ir para a rede social e falar em público que é responsável por aquilo, deveria se envergonhar, porque não é obra de Deus, é obra do diabo. Então, a obra de Deus é que nós possamos fazermos o nosso sacrifício e ver o enfermo ser curado, não ser hostilizado por nós que somos pregadores da palavra de Deus. Então, na próxima segunda-feira, para o Valdomiro e para o Bispo Macedo, eu estou 20 anos na presença de Deus, e tudo que eu fiz até hoje, não tenho nem ouro, nem joia, nem riqueza. Então, quando um dos meus primos, que era pastor da época, quando eu me converti, ele era pastor da Universal. Então ele falou: meu primo, você vai ganhar muito dinheiro lá, tem salário, tem apartamento. E Deus falou: não, eu não te quero nesse negócio, eu quero você longe daqui, que eu vou te preparar. Então, graças a Deus, saí do Brasil, Deus me tirou. Então eu estou vendo hoje que Deus, ele tem um caminho que nós temos que trilhar, porque Deus quer. Então eu sou feliz por estar aqui hoje e estar vendo o que está acontecendo. Uma parte dos líderes evangélicos do Brasil hoje estão deixando a desejar no que concerne a salvação de almas. Estão fazendo um trabalho exclusivamente para seus próprios benefícios e estão esquecendo das almas. E vocês vão prestar conta com Deus. E eu cheguei até aqui hoje, passando um deserto, passando um aperto, passando por humilhação, por dificuldade, passando por aperto. E eu sou pastor há 18 anos que eu sou pastor, então eu estou acostumado a sentar no ministério e receber profecias de Marco Feliciano, de alguns outros pastores que passaram na minha frente, profetizaram para mim de que Deus ia fazer grandes coisas na minha vida e que depois simplesmente, por uma razão, saíram falando de mim. Mas Deus é tão bom que tocava no meu coração e falava: espera que você vai ver o que vai acontecer. Eu: tá bom. E mais depois, para frente, eu via os mesmos irmãos indo diante da mídia, da rede social, chorando e reclamando pela perseguição, que não estava aguentando tanta pressão. E Deus falou: tá vendo? É por isso que eu te trouxe para cá, para te preparar. Porque não são todos que estão preparados. Quando vem uma adversidade, aí vai para a mídia chorar e pedir arrego ao inimigo. Mas Deus tem falado muito sério no meu coração de que esse tempo presente, a vinda de Jesus, ela está próxima.
Então, muito mais coisas irão acontecer e vocês se preparem, porque todos que estão dentro da igreja hoje se conscientizem de uma coisa: acima de nossas cabeças existe o dono, é o Deus de Israel, e dentro de nós tem o Espírito Santo. Então, todos aqueles que fazem a obra de Deus com o Espírito Santo, que queira ver o mal de outra pessoa, com macumba, com magia negra, com orações ao contrário, se preparem, porque vai prestar contas. E Deus de Israel não se deixa se escarnecer por muito tempo. Então, na outra segunda-feira, dessa não, mas na outra, vou estar fazendo um jejum específico para o Valdomiro e para o Bispo Macedo, para que eles possam saber que antes que esse ano se encerre, se algo não acontecer na vida de vocês não olharem para o céu e se dobrarem o joelho para se arrepender, eu perco a minha credencial, que o Bispo Dalpen, ele me consagrou no ano de 98 ao pastor, ao ministério. Então eu estou aqui como um pastor e como responsável naquilo que Deus me deu. Agora, a minha trajetória até aqui, embaixo de sofrimentos, de lutas, de labores e dificuldades, eu não me esqueci de tudo que eu passei. E muitas ofertas me vieram e eu rejeitei. Mas eu tenho convicção de que Deus me deu algo para fazer. E essa missão, ela está se resumindo agora no que está acontecendo e no que vai vir para frente. Então, é hora de nós vermos o agir e o poder de Deus. Amém? Não se esqueça, na próxima segunda-feira, na outra, eu estou jejuando pelo Valdomiro e pelo Bispo Macedo, para que antes que esse ano se encerre, vocês vão saber quem é Deus de Israel, quem é o Pai de Jesus Cristo, e quem é o Deus que vocês estão servindo, e o povo que estão seguindo a vocês, que eles precisam abrir os olhos, porque para entrar pela porta da frente do céu, nós precisamos termos Jesus como nosso pastor e seguirmos a palavra de Deus, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. E a prova disso, eu queria ler uma palavra que se encontra aqui no livro de João, no João capítulo 18, né, em que nós vimos também essa semana um relatório da decisão que houve no Brasil, na política, e nós queremos falar um pouco daquilo que o ministro colocou, né, lá no plenário. João capítulo 18, no versículo 33, diz assim, ó: tornou pois Pilatos a entrar na audiência e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu o judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim? Que fizesse? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou-se aos judeus, disse-lhe: Não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei-vos que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram e gritaram: Não este não, mas Barrabás, que era um salteador. Então quando o povo gritou, esse povo ingrato, esse povo maldizente, esse povo egoísta, esse povo era aquele povo que seguia Jesus. Os 5.000 que passaram com fome, Jesus transformou 5 pães e 2 peixes em quantidade que todos comeram. Então aqueles foram saciados. Então foram as pessoas que disseram esse não, e preferindo que soltassem a Barrabás. Barrabás era um ladrão, ele se rebelou quando o governo o Império de Roma estava se plantando em Israel, que ia dar suporte aos judeus. Então, os judeus, por administrarem as leis de Deus, eles não podiam matar. Então, pegaram os romanos que entraram ali para saquear tudo ali, então colocaram ele para que julgassem Jesus, para que matassem Jesus. Então, Pilatos, por ser um romano italiano na época, então Pilatos sabia que ele era o poder, era adepto das imagens de escultura, e disse que não queria matar Jesus porque não via nele crime algum. Então, todo o povo gritou que soltasse, era o costume da Páscoa soltar um prisioneiro, então pediu-se que soltassem Barrabás, que era um ladrão. Então, quando esse juiz, essa semana, fez esse comparativo sobre Pilatos, me chamou a atenção, porque não leu o contexto da realidade, naquilo que Pilatos, quando resolveu lavar as mãos, Pilatos estava se ausentando de um problema que foi gerado dentro da própria igreja.
em que entre ódio, inveja e ciúmes mataram a Jesus sem que Jesus tenha feito nada. Porque olha o mal que Jesus fez. Jesus curava os enfermos, Jesus abria os olhos dos cegos, Jesus, os mudos falavam e os cancerosos eram purificados, os leprosos também. Então esse era o pecado que Jesus trazia sobre ele em fazer o bem. Então esse foi o preço que ele pagou, para que nós podemos ver que Pilatos ele teve uma parcela de culpa, mas ele se ausentou de responsabilidade, porque ele entregou na mão dos judeus, porque ali quem matou Jesus foram os judeus. Pilatos simplesmente abdicou para que não colocasse um peso nas costas dele, porque a própria mulher de Pilatos, na noite anterior, teve sonhos e pesadelos com Jesus, e ela sentiu muita aflição. Então nós estamos vendo que esse ministro fez uma colocação de Pilatos, assim, num momento tão difícil que o Brasil está vivendo, embaixo de tanta hostilidade, com tanta corrupção, com tanta desigualdade, com tanta coisa ruim, e as leis, para que elas possam serem servidas e atendidas e o povo viver em igualdade, nós deveríamos ver juízes trabalhar em prol da Constituição. Se a Constituição não tem um curso de igualitário para a lei para todos, então tem alguma coisa de errado. É hora de alguém fazer alguma coisa, porque nós não estamos vendo o que está trilhando no mundo hoje, a corrupção no Brasil. O mundo está de boca aberta, porque ninguém suporta ver com tanta miséria, desigualdade, tanta desgraça, num país tão trilionário como o Brasil mal administrado e mal dividido. Os bens e as riquezas estão no grupo de minoria, de 513, 81, mais 11. Então estão se dividindo as riquezas em cima desse grupo, enquanto que 199 milhões de pessoas estão passando por miséria, por dificuldade, as estradas, os hospitais, e ninguém está fazendo nada. E nós, como cidadão, eu pretendo regressar para o Brasil, eu quero ver as coisas tomarem um rumo onde tem direitos iguais para todos, porque do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não vai ficar, porque Deus é Deus. E se colocaram Pilatos essa semana lá em Brasília e como referência, então nós vamos colocar o poder de Deus para que essa semana, esse ano não vai se encerrar, e vocês vão saber quem é Deus e por que Jesus fez esse sacrifício. Agora eu queria ir mais para frente, em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11, né? A deputada falou essa semana também, acerca da redenção, no versículo 22, né? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, quando a deputada falou esse versículo isolado, ela falou no sentido figurativo. Essa deputada, ela foi a mesma deputada quando eu estava saindo do campo de futebol, um dia de domingo hoje, o campo cheio, né? E ela vinha chegando com o presidente da associação, ela vinha chegando e com ele me apresentou. Ela virou para mim e falou: eu estou sabendo que você é o melhor desse lugar. Eu fiquei até assim, né? E logo em seguida, que ela me deu aquela exaltação, logo em seguida, no mês seguinte, eu fui para Belo Horizonte, onde eu fiz um treinamento ali. O Zezé estava lá, que era do Flamengo, e me viu jogando 40 minutos, fiz 3 gols, e falou: você é igual? Não vi não. E você pode sair daqui para onde quiser. Então, dali, quando eu voltei para o Rio, porque eu estava com uma pessoa comigo que simplesmente me atrapalhou, né? E quando eu voltei para o Rio, meu pai não deixou sair mais. Então, eu pude entender que o meu caminho não era o futebol. Mas Deus me deu o que eu queria aqui hoje. Mas eu queria ressaltar, onde essa deputada falou, no versículo 11, que diz assim, voltar um pouquinho atrás: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros, dos bodes e cinza de uma novilha espargidos sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu-se a si, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso, o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna.
Porque onde há testamento necessário e que intervém a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã e púrpura, isopo, e espargiu tanto o mesmo livro com todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, e semelhantemente espargiu com o sangue do tabernáculo todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas são segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício melhor do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então, quando os sacerdotes entravam para fazer oferecer o sacrifício, os sacerdotes faziam o sacrifício por eles, antes de apresentar o sacrifício do povo. Então, quando Deus não recebia, o sacerdote ele entrava com um sino e uma corda amarrada nas costas, ele entrava para poder oferecer a Deus aquele sacrifício. E quando Deus não recebia, o sino parava de tocar e ele ia puxar porque estava morto. Então, quando no versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, purificam-se com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E esse sem derramamento de sangue é o significado do sangue que Jesus derramou. Não está falando aqui que é para mim poder pegar o meu inimigo e meter a faca nele e tirar o sangue dele, não. Está falando aqui sobre o sangue da remissão, em que Jesus se ofereceu para a humanidade, das gerações futuras, eternas, do tempo dele, do tempo passado, do tempo presente e do tempo futuro. Então, não está mandando aqui, nessa palavra, o autor de Hebreus, que é Lucas, ele não está mandando aqui a gente meter a espada, dar tiro no nosso inimigo. Está mandando aqui, a remissão do pecado, ele foi feito por Jesus, sendo nosso sacrifício eterno. Então, esse sacrifício sem sangue, ele é oferecido por Jesus em nós, quando nós tomamos a Santa Ceia uma vez por mês, nós apresentamos, né, como o próprio apóstolo Paulo fala, né, acerca do sacrifício que nós temos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, e nós sabemos que é necessário que haja um arrependimento. Então, sem o arrependimento e sem o nascer de novo, nós não podemos tomar o sangue de Jesus toda uma vez por mês e nos examinarmos sobre os nossos atos e atitudes, no que nós fazemos para remissão dos pecados. Não está mandando aqui a gente matar ninguém, porque Deus é Deus de misericórdia, e tudo que Deus faz é perfeito. Nós temos que seguir os ditames daquilo que Deus reservou para nós, com a sabedoria que vem de Deus, vem do alto. Agora, se nós pegamos um versículo isolado, nós colocamos ele de maneira abstrata, aos ouvidos, aos olhos, sem uma investigação do texto, você vai acabar entrando em contradição com aquilo que Deus quer que você faça. É o que nós estamos vendo com relação do Valdomiro aí, hostilizando o Marcelo Rezende, porque está com uma enfermidade. Então Deus, ele é amor, e o amor de Deus, ele é um fogo consumidor. Então eu quero ver esses anos que eu estou na presença de Deus, eu sempre fiz votos, eu sempre fiz os meus pedidos a Deus para que Ele me mostrasse o valor não só da minha conversão, mas o que eu vim fazer na presença dEle. Então eu tenho sido feliz de ter visto tudo. Pray the Lord, aparelho da oração, ela tem se tornado o meu efetivo em todos os momentos da minha vida, porque as dificuldades que eu tenho passado e o que eu tenho visto diante dos meus olhos, muitos traficantes, prostitutas, homossexuais, se dando testemunho de que eles eram do que eles faziam. Eu não fui nem traficante, eu não fui nem homossexual, eu nem fui ladrão e nunca fui nada. Mas quando eu me converti, eu pude entender que o sacrifício que Jesus fez me alcançou. Agora, quando eu entrei, eu estava no quartel, eu entrei na igreja evangélica pela primeira vez com 18 para 19 anos, o Renato, um amigo meu, soldado, que me levou lá, que sofreu um acidente, morreu, e a família era evangélica, e ele me mostrou ali, eu fui acompanhado na igreja evangélica, na Assembleia de Deus do Grotão, então a igreja é grande, e o pastor vem aqui na frente pedir oração, eu fui lá com o Renato, e o pastor levantou a mão, todo mundo caiu, eu fui um dos 3 ou 4 que fiquei em pé. Então eu saí batendo peso, dizendo que eu era católico, apostólico romano. Mas depois daquele dia em diante,
aquele acontecimento me marcou a minha vida até eu me converter. Eu não me esqueci mais. Então o plano que Deus tem, sem a remissão dos pecados, eu fui alcançado pela remissão do sacrifício que Jesus fez. Agora, o sacrifício que Jesus fez vai alcançar outras milhões de pessoas. Basta cada um se conscientizar daquilo que quer e daquilo que quer ser. Porque Deus, Ele não força a barra. Deus, Ele quer um coração quebrantado com simplicidade espontânea. Deus não quer arrombar a porta para entrar. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está na porta batendo. Só entra quem deixar. Então Jesus não vai arrombar a porta. Então é necessário que haja um entendimento de que esse momento dessa semana tem sido bastante expressivo para nós, e nós estamos vendo que muita coisa vai acontecer, e muita coisa está propensas ainda a acontecerem, porque Deus, Ele não revoga a sua palavra, e ela não voltará vazia, ela produzirá o resultado. E para nós fecharmos, eu queria ler em Apocalipse capítulo 22, no versículo 15, que diz assim, ó, Apocalipse capítulo 22 e versículo 15, que diz assim, ó, no 14, bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes nas vestiduras do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, do livro, e que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro, e se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aqueles que testificam essas coisas dizem, certamente cedo venho. Amém? Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Deus está nos mostrando uma relação daqueles que não entrarão no céu. E os que não vão entrar no céu, aqui estão. Então todos que distorcem a palavra de Deus, aqui estão a sua parte, onde vai ser. Porque no dia do juízo final, nós vamos ver o nosso sair dos ventres de nossas mães ali, e nós chegamos diante de Deus. Ninguém vai esconder de Deus nada. Então eu sou feliz, eu estou maravilhado por ter chegado até aqui, e Deus ter me mostrado o meu real valor. E tudo que eu tenho passado, e tudo que eu tenho vivido, e o que Deus ainda vai fazer. Porque Deus, Ele não revoga a promessa. E a promessa como palavra, ela não vai voltar vazia. Então que essa palavra possa estar surtindo efeito e fazendo morada aonde deva ter crescimento. Porque se Deus estiver no controle de sua vida, pode se juntar um dentro do outro, que nós vamos passarmos como um trator por cima, porque Deus, Ele é fiel, Ele é o nosso escudo, é o nosso galardão, é resplandecente, estrela da manhã, o lírio dos vales. Nós estamos felizes e conscientes de que Deus de Israel nos levantou para uma missão. E nós estamos felizes porque essa semana e esse mês se reservam coisas grandiosas. E como eu disse no início, na outra segunda-feira, vou estar jejuando exclusivo por Valdomiro e por Macedo, para que esse ano, antes que se encerre, não só eles dois, mas como toda essa corte de comunista, eles vão saber quem é Deus de Israel. E que eu não estou aqui perdendo tempo, e que eu não passei por tudo para chegar até aqui para perder tempo, porque Deus de Israel me fez uma promessa, e a promessa que Ele me fez, ela não vai voltar vazia, e eu vou alcançar meu objetivo. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu não entrei nem pela janela e nem caí de paraquedas, eu entrei pela porta da frente, eu fui no consulado e Deus me abençoou. Isso vai abençoar, porque eu tenho certeza que as promessas dele na minha vida e no meu ministério vai se cumprir, querendo o diabo ou não, mas vai se cumprir. Agora que eu vou partir para cima para poder alcançar os meus objetivos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ajude a entender que amanhã será melhor do que hoje. Basta nós deixarmos Deus nos conduzirmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste que está no céu, te louvo, exalto, engrandeço, te glorifico e rendemos graças. Agradecendo ao nosso Senhor por esse dia, por essa oração, o trabalho dessa manhã, o pastor Steve, o Luiz, a Rocio, esse ministério e tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo, a Life Church, o Donald Trump, a Rainha Elizabeth,
o excelentíssimo juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público, e o momento que nós estamos vivendo de transição, e que o Senhor levante, ajunte homens, ajunte mulheres, para fazer a diferença e mostrar um valor, e nós ir para cima do mal para implantarmos o bem. Nós somos gratos pelas Forças Armadas, nós somos gratos por Jesus, Espírito Santo, pela Bíblia, por tudo que o Senhor fez no passado, está fazendo hoje, e nos prepara para o amanhã, porque eu sei que o amanhã será melhor do que hoje. Pray the all, a parede da oração possa sermos todos os dias, e que nós possamos estarmos conscientes dos nossos valores, porque a sua palavra não irá voltar vazia, que na próxima semana estaremos aqui para falar mais do Senhor, e colocarmos em suas mãos a vida de Marcelo Rezende, dessas crianças que estão, dessas jovens, desses adultos que estão no nosso Face. Nós estamos intercedendo por eles e por elas, e queremos ver o Senhor mostrar resultados, salvação e cura e presença do Senhor na vida dela, para que elas possam testemunhar de que nós não estamos perdendo tempo. Deus de Israel, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém?